Estamos firmes nas promessas do nosso Senhor Jesus. A Bianca e a Júlia. A Bianca está hoje com as crianças e a Júlia vai acompanhar sua mamãe para o culto infantil. Deus abençoe muito a vida da Júlia e a vida da Bianca também. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 102. Lembrando que o pastor Tarcísio não está conosco hoje, continuando a série de mensagens na carta aos Hebreus, como já foi dito aqui, nos primeiros momentos do nosso culto, a Samela testou positivo para a Covid e o pastor Tarcísio está junto dela e de toda a família isolados, pensando na segurança de todos aqueles que poderiam estar perto deles, né? Então, por isso que ele não está aqui. E, meus irmãos, o pastor Petrônio também não está, justamente porque está com a voz um pouco defasada, na verdade, bem defasada, e foi necessário poupar a voz para tudo aquilo que acontecerá aqui final de semana. Sendo assim, a responsabilidade e o privilégio ficou comigo, de trazer uma porção da palavra de Deus para os irmãos. E hoje a nossa meditação está no Salmo 102. Mesmo assentados como nós estamos, meus irmãos, mas com muita reverência, vamos ler a palavra do nosso Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como uma coruja das ruínas, não durmo, e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da minha indignação e da tua ira, porque me levastes e depois me abateste, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de compareceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condói do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião e apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, que o Senhor do alto, do seu santuário desde o céu, baixou as vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, Tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti estabelecerá a sua descendência. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, na dependência do Senhor, ó Deus, com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Portanto, ó Deus, fala aos nossos corações. Sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nós estamos aqui, ó Pai, seguros de que o Senhor há de nos conduzir diante de todo este momento tão importante, tão especial para nós, que é o momento da pregação da Tua palavra.
Ó Deus, tem misericórdia de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sentimentos reais diante de um Deus real é o tema que nós estamos subordinados aqui nessa noite. Bom, sentimentos fazem parte daquilo que você é. Não tem como tirar os sentimentos de você. Na verdade, os sentimentos eles fazem parte da composição do ser humano. O ser humano, meus irmãos, é composto de vontade, de razão, mas também de sentimentos. Isso que nos faz ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Afinal de contas, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que o nosso Deus não é uma força, não é uma energia, não é um motor a qual dá toda a partida e conduz esse mundo, como alguns filósofos diziam. Não, o nosso Deus é uma pessoa. E uma pessoa que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós acabamos de cantar. E quando nós vasculhamos as Sagradas Escrituras, atrás da personalidade, atrás de características que dizem respeito ao nosso Deus, nós vemos que Ele é uma pessoa. Por quê? Ele tem razão, Ele tem sentimentos. Ou os irmãos não lembram que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nos diz para que não entristeçamos o Espírito Santo. Porque Ele é uma pessoa, mas Ele também tem vontade. O nosso Deus criou todas as coisas de acordo com a sua vontade. Ou seja, somos imagem e semelhança do nosso Deus, porque nós também temos sentimentos. Sentimentos fazem parte do nosso ser. Você talvez antes de vir para cá sentiu algumas coisas, talvez raiva, talvez medo, talvez tristeza, angústia, várias coisas você pode ter sentido. E meus irmãos, ontem eu fiz uma pergunta na minha rede social e pedi para que algumas pessoas falassem a respeito daquilo que estavam sentindo naquele momento. E 55% das pessoas que responderam o meu questionário, milhares de pessoas responderam, 55% das pessoas estavam felizes, né? Eu acabei esquecendo de postar o resultado lá do negócio. Mas 55% das pessoas estavam felizes. 16% das pessoas estavam angustiadas. 5% estavam tristes. E meus irmãos, diante de todos esses números, diante de todas essas porcentagens, e aí vários outros sentimentos, várias outras pessoas também, eu vi que era necessário partirmos para algo que é do nosso dia a dia, os nossos sentimentos, porque de fato eles são reais. E porque são reais, eles têm consequências extremamente reais em nossas vidas. E não foi diferente com o autor deste salmo, quando algumas coisas aconteceram com ele e fizeram com que os sentimentos aflorassem, de modo que ele, numa oração, expusesse tudo aquilo que estava acontecendo, todo o seu estado, toda a sua condição. Meus irmãos, este salmo parece ter sido escrito no contexto do cativeiro babilônico, porque nos versículos, nós olhamos, por exemplo, no versículo 13, quando o salmista diz: levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de compadecerdes dela, já é vinda a sua hora. Nós remetemos, os estudiosos são unânimes em dizer que provavelmente esse salmo foi escrito num contexto de cativeiro, no contexto de exílio. Então o salmista está longe de casa. E meus irmãos, no cativeiro babilônico, os sentimentos, em resumo, eram dor, lágrimas e sofrimento. Na verdade, as lágrimas eram decorrentes do sofrimento, da dor, da angústia que o povo estava passando ali naquele cativeiro. E se não vejamos aquilo que diz o Salmo de número 137, dos versículos 1 a 5. O povo, quando estava exilado, foi levado cativo por Nabucodonosor até a Babilônia. Quando estavam ali, diante das pessoas que os levaram, essas pessoas simplesmente pediam para que eles cantassem. Mas a palavra de Deus vai dizer no Salmo 137, expondo o sentimento das pessoas que estavam na Babilônia. Se não vejamos aquilo que está no Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Ou seja, eles estavam chorando, porque era muita saudade que eles tinham de casa.
Se os irmãos viram na leitura, o verso 14 diz que até as pedras de Sião os servos amavam. Eles amavam estar no lugar a qual pertenciam. Eles amavam estar em Sião, diz o versículo 14. Mas lá na Babilônia, eles estavam assentando e chorando, porque eles estavam se lembrando de Sião. Versículo 2. Nós, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam as canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Versículo 6, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra eles nas pedras. Meus irmãos, este era o sentimento das pessoas que estavam na Babilônia. Choro, revolta, saudade de casa, sem qualquer tipo de vontade de cantar, simplesmente porque eles estavam longe. E meus irmãos, o Salmo, a qual nós lemos, 102, apresenta um homem desfalecido, apresenta um homem que está cansado, um homem aflito, um homem amargurado, um homem angustiado, que derrama todo o seu ser diante de Deus. E como a confiança evoca aqui a memória de quem Deus é e das coisas que Deus faz, na verdade, meus irmãos, algo que é muito importante para que nós continuemos a caminhada cristã de forma a qual agrade o Senhor, é nos lembrarmos de quem Deus é e daquilo que Deus já fez, faz e ainda fará em nossas vidas. Tudo aquilo que já vivemos, vivenciamos, a partir do momento que nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que fomos alcançados pelo Senhor, nos faz lembrar e nos motiva a continuar vivendo a caminhada cristã. É só olharmos para quem Deus é e para aquilo que Ele faz, e é exatamente isso que o salmista faz aqui. Exatamente, meus irmãos, nesse contexto a qual ele está, de choro, de angústia, de sofrimento, é que sentimentos reais são colocados diante de um Deus que também é real. Os seus sentimentos são reais. Você sabe quando você está com raiva, você sabe quando você está triste, você sabe quando você está amargurado ou até mesmo ansioso. E da mesma forma que esses sentimentos são reais e traz em você algumas implicações reais no seu dia a dia, o nosso Deus também é real. Sim, Ele é real. E é nesse momento que nós colocamos a nossa vida diante desse Deus e apresentamos a Ele aquilo que somos. E é exatamente isso que o salmista faz aqui. E para encontrar descanso para a sua vida, então, ele faz aquilo que nós acabamos de cantar. Ele se derrama diante do Senhor. E como ele faz isso? Primeiro, expondo a sua condição. Veja o que ele diz, meus irmãos, no versículo 2, quando ele diz: não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Ou seja, esse homem está angustiado, esse homem não está bem, algo no interior desse homem não está batendo. Ele não está legal, ele está com alguma coisa que está trazendo uma angústia em seu coração de uma forma tão grande, que no decorrer do texto nós veremos, meus irmãos, que essa angústia tem algumas implicações que são vivenciadas por esse homem e que são comuns até mesmo para pessoas que vivem em nossos dias. Afinal de contas, esse homem é um homem como eu e você, e que talvez você vai se identificar com esse homem. Mas em primeiro lugar, ele mostra, ele expõe a sua condição, e a sua condição é de alguém que está angustiado. E meus irmãos, a angústia tem assolado muitas pessoas, pelo menos no levantamento que eu fiz ontem, 13% das pessoas estavam angustiadas. Muita gente angustiada. Talvez você esteja angustiado. E a angústia não vem de dentro.
A angústia, ela é um resultado de situações externas. Ou seja, acontecem coisas ao nosso redor que nos pegam e às vezes nos deixam até mesmo sem chão e nós ficamos angustiados. E o salmista está dizendo: olha, Senhor, eu estou angustiado. No dia da minha angústia, não ocultes o teu rosto. Esse homem está angustiado, mas esse homem está triste, meus irmãos, a ponto dos seus ossos queimarem. Veja o que diz o versículo 3. No final do versículo, especificamente, ele diz: porque os meus dias como fumaça se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha. Os irmãos vão se lembrar do sofrimento de Jó. Lucas, por favor, projete para nós Jó, capítulo 30, versículo 30. Quando Jó estava passando por um sofrimento muito grande, e os irmãos sabem que ele perdeu seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, e ele diz que enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam de febre. Então provavelmente aqui, meus irmãos, esse homem do Salmo, que é um anônimo, nós não sabemos quem escreveu, poderia estar doente também. Mas nós lembramos que o sofrimento de Jó serve para exemplificar aquilo que esse homem está passando. E ele diz que está triste a ponto dos seus ossos queimarem. É uma tristeza muito grande. É algo que está assolando este homem. Mas, meus irmãos, essa angústia, essa tristeza fere o coração desse homem, a ponto desse homem não conseguir comer. Veja o versículo 4. Ferido como erva, e aqui ele está se colocando como uma erva que é arrancada, perde as suas raízes e agora não tem mais a sua vida, aquilo que pode dar vida a ele. Então ele diz que ferido como a erva, secou-se o meu coração. E o coração aqui, no entendimento hebreu, meus irmãos, é a sede da vontade, é a sede dos pensamentos, é a sede dos sentimentos. O que esse homem está dizendo é que os meus sentimentos, o meu pensamento e as minhas vontades se secaram. Isso tem uma consequência na minha vida cotidiana, eu não estou conseguindo nem comer. Quantas pessoas, quando estão passando por momentos de dificuldade, quantas pessoas, quando estão passando por momentos de tristeza, de depressão, não conseguem comer. Não é verdade, Fabi? Não tem isso? Muitas pessoas não conseguem comer. Porque esse homem está dizendo: o meu coração, a sede, quem eu sou, o meu interior está seco. Secou-se, já não tem vida. Esse homem está expondo a sua condição diante de Deus. Está dizendo: Senhor, eu não estou conseguindo comer. Eu não estou conseguindo me alimentar direito, porque eu estou numa tristeza tão grande, que quando eu vejo um prato de comida, eu não estou conseguindo comer. Ele ainda continua expondo a sua situação, meus irmãos, dizendo que além dessa situação que o faz perder o apetite, isso fazia ele gemer de dor. No versículo 5 ele diz: os meus ossos já se apegam à pele. E veja, meus irmãos, a consequência de um coração ferido, a consequência de alguém que não consegue comer. Diz o versículo 5 que os meus ossos já se apegam à pele. Esse homem perdeu peso, esse homem está magro, ele não consegue mais comer, ele não dá conta de comer. E se você ficar sem comer, você sabe aquilo que vai acontecer, você vai emagrecer. Mas a consequência desse homem não conseguir comer é o seu coração que está ferido. E ele vai dizer que ele geme. O gemido dele, meus irmãos, é um gemido dolorido, é um gemido assim difícil, de uma situação que o assola. E ele está dizendo: olha, os meus ossos já se apegam à pele, eu emagreci porque eu não consigo comer. Eu emagreci porque o meu coração está ferido. Eu emagreci porque eu não consigo me alimentar direito. E ele vai dizer que eu estou assim também, por causa do meu gemido, que é dolorido. Pense, meus irmãos, uma das coisas que mais machucou o meu coração, depois de ter sido pai, foi ver o Estevão tomando aquela primeira vacina dos 3 meses.
É uma vacina que ela tem antitetânica, tem um monte de coisa. Até então eu já tinha visto o Estevão chorar muitas vezes, mas eu nunca vi o Estevão chorar da forma que eu vi. Eu fiquei com o coração na mão, vontade de chorar junto, porque ele era um choro assim, um choro dolorido, exatamente isso, era um choro dolorido, justamente porque ele não tinha vivido aquilo ainda. E aqui, meus irmãos, esse salmista está dizendo que a angústia que ele está sofrendo é uma angústia tão grande, que o seu gemido é um gemido dolorido, é algo que o machuca, é algo que o assola de fato. E mais, ele vai dizer no versículo 6 que é como um pelicano, ele é como um pelicano no deserto e como uma coruja das ruínas. O que esse homem está dizendo é que a sua vida, diante da angústia que ele está vivendo, está em ruínas, porque ele usa aqui duas aves que não viviam nos locais comuns, eram aves que viviam em ruínas mesmo. E mais, eram aves que o seu canto não eram tão agradáveis de se escutar. Eram aves que tinham cantos um tanto quanto tenebrosos. Eram aves que, quando cantavam, as pessoas ficavam assustadas. Ele usa esses dois animais para exemplificar como estava a sua condição naquele momento. Eu sou como essas aves que vivem em ruínas e que têm um canto que é terrível. Veja a condição deste homem, meus irmãos. Esse homem está expondo os seus sentimentos a Deus. Ele está orando ao Senhor e mostrando aquilo que está acontecendo com ele. E ele vai dizer que não dorme. Ele vai dizer que não dorme. Versículo 7. Uma das consequências de quem está passando por momentos de depressão, por momentos de ansiedade, é não dormir. Meus irmãos, teve uma vez que eu fiquei sem dormir, e a Júlia sabe disso. Foi uma vez só que aconteceu isso comigo, de virar à noite e ficar sem dormir, e eu não quero que isso aconteça nunca mais, porque, meus irmãos, eu vi o sol nascer, eu falei assim, que isso? Aí já era 6 horas da manhã, eu falei assim, vou levantar e vou ir para a academia então, porque o sol já nasceu. Isso é terrível. E se você já ficou com insônia, você sabe aquilo que esse homem está passando. Se você já ficou sem dormir em algum momento da sua vida porque você está ansioso, porque você está angustiada, porque você está com uma aflição muito grande na sua vida, você sabe aquilo que esse homem está passando. No versículo 7 ele diz, eu não durmo, eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Esse homem está sozinho, está se sentindo sozinho. E geralmente as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, passando por momentos de tristeza e angústia, eles se esquecem das pessoas que estão ao seu lado e até mesmo por momentos de fragilidade, pensam que Deus as abandonou. Mas isso não é verdade, meus irmãos, mas acontece na realidade, porque sentimentos são reais, e quando eles são expostos, quando eles são colocados para fora de uma forma verdadeira, meus irmãos, as pessoas às vezes se esquecem que Deus está do lado delas, e talvez você já tenha se esquecido disso, porque são momentos de fragilidade, são momentos de dificuldade, são momentos de sentimentos reais, a qual eu e você, por sermos crentes, não estamos de forma alguma isentos deles. Eles podem acontecer e nos acometer. É por isso que nós precisamos, dia após dia, estar diante do Senhor, abrir a palavra de Deus e nos deleitarmos naquilo que Ele tem preparado para nós, para que possamos constantemente lembrar de quem Ele é e daquilo que Ele faz. Porque os nossos sentimentos são reais e trazem implicações reais para as nossas vidas. Mas esse homem aqui, ele não dorme. Ele não consegue dormir, ele se sente solitário. E provavelmente, segundo João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que esse homem faz referência a um pardal que era comum daquela região, que quando ele ficava em cima de um telhado, aquele pardalzinho que cantava junto dos outros pardaizinhos, quando ele fica sozinho no telhado, ele não cantava, porque ele se sentia muito triste, porque ele ficava triste. Mas esse homem está dizendo, olha Senhor, eu não durmo, eu não consigo dormir, eu vivo em ruínas, eu estou gemendo de dor, eu estou solitário. E no verso 8 ele vai dizer que aqueles que o rodeia ele, aqueles que estão ao seu lado, ficava zombando dele, ficava fazendo bullying com ele. E aí, meus irmãos,
as consequências do bullying para os adolescentes, isso é cientificamente provado, é que esses meninos que sofrem bullying nas escolas, eles simplesmente têm uma tendência muito grande em entrarem em depressão. Então, esses meninos que sofrem bullying nas escolas, talvez você que sofre perseguição no seu trabalho, entende o que esse homem está passando. Ele vai dizer no verso 8 que os inimigos o insultam ou zombam dele toda hora. E eles são furiosos contra mim e amaldiçoam esse homem com o seu próprio nome. Veja o que esse homem está passando, veja qual é a situação que esse homem está. E se esse salmo foi escrito no contexto do cativeiro babilônico, certamente as pessoas que viviam na Babilônia, que faziam todas essas coisas com ele, esse bullying com ele, que ficava zombando, que ficava insultando, e de fato dizendo, você não é aquele que serve ao Deus eterno, que você diz, porque você está passando por uma situação tão tenebrosa como você está passando agora. Então ele está dizendo aqui no verso 8, os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu nome. E agora, meus irmãos, ele expõe uma aflição extrema, quando ele diz no verso 9, por pão tenho comido cinza, misturado com lágrimas, a minha bebida. Os irmãos sabem que quando um judeu, ele está arrependido, ou está passando por uma aflição muito grande, o que ele faz? Ele veste pano de saco e joga cinza na cabeça. Não é isso que eles fazem? Eles fazem isso. Mas esse homem está numa aflição muito grande, tão grande, que ele não está jogando cinza sobre a sua cabeça. Ele está comendo as cinzas. Ele está comendo as cinzas. Ele não está simplesmente vestindo pano de saco e indo para o lugar que ele deve ir para se arrepender. Não, ele está comendo, e ele vai dizer no final do versículo 9, que a bebida dele é misturada com lágrimas. Meu Deus, meus irmãos, o que esse homem está passando? É a pergunta que a gente faz para esse texto. O que está acontecendo no coração desse homem? O que está acontecendo no coração do autor deste salmo? E aqui é um ponto muito importante, que talvez você, em algum ponto, se identificou com ele. Alguma das coisas que talvez esse homem passou, talvez você se identifica com ele. E aí você consegue compreender o que está passando no coração desse homem. Ele está dizendo, eu tenho comido cinza. E é claro que ele está usando de hipérbole aqui. E a minha bebida, ela é misturada com lágrimas. E ele entende, meus irmãos, que essa situação, a condição, o estado com o qual ele se encontra neste momento, o consumiria. É por isso que lá no versículo 3 ele vai dizer o seguinte: porque os meus dias como fumaça se desvanecem. E no verso 11 ele vai dizer, como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. A situação desse homem estava o consumindo. Ele começa a vislumbrar o fim dos seus dias. Ele começa a vislumbrar que ele está passando por momentos terríveis e que o fim dos seus dias está próximo. Mas, meus irmãos, é aqui que acontece uma reviravolta na vida deste homem, a partir do verso 12, quando ele diz assim, tu porém, Senhor. E a expressão tu porém é uma mudança de perspectiva. Ele estava dizendo assim, Senhor, eu sou como uma sombra que declina, ou seja, os meus dias eu já estou vendo que eles vão se acabar ali, mas o Senhor permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Meus irmãos, agora que esse homem que continua se derramando na presença de Deus, expôs a sua condição, ele vai lembrar-se de quem Deus é, ele vai lembrar que Deus é eterno e que Ele é Criador. Quando ele diz que Deus permanece para sempre, ele está lembrando de um dos atributos mais belos do nosso Deus, que Ele é eterno, ou seja, o nosso Deus não teve princípio e também não terá fim, Ele existe, Ele é o que é, Ele é o eu sou. Quando ele
evoca essa ideia da eternidade de Deus, meus irmãos, ele certamente coloca no seu coração as coisas que o Deus que é eterno promete fazer e cumpre fazer. E cumpre com aquilo que faz. Portanto, meus irmãos, ele lembra de quem é. Ele é eterno, ele é criador. No verso 25 ele vai dizer o seguinte: em tempos remotos, ou seja, em momentos que ninguém sabe, em momentos que ninguém esteve presente, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanece. Todos eles se envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. É belíssimo ver a teologia bíblica mostrando que o nosso Senhor Jesus Cristo estava presente quando todas as coisas eram criadas, quando Ele lançava, como diz o versículo 25, os fundamentos da terra. Lucas, projete para nós, por favor, Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12. É o mesmo texto que o autor aos Hebreus está usando, mostrando que Jesus Cristo, ou seja, o Deus Filho, estava presente, lançando os fundamentos da terra. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 10, quando a palavra de Deus diz: ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual mantos os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Em Hebreus ainda, no capítulo 13, verso 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e é o mesmo, e o será para sempre. Meus irmãos, a confiança do crente em Jesus está na imutabilidade de Deus. Se Deus prometeu que estará com você em todos os momentos da sua vida, a imutabilidade dele não permite com que ele revogue a sua palavra. Isso precisa fazer com que eu e você, apesar do estado ou qualquer estado que estivermos vivendo, nós precisamos confiar na imutabilidade do nosso Deus. Os nossos sentimentos são reais. Se o nosso Deus é um Deus real, se o nosso Deus é um Deus que não muda, logo o amor que Ele tem dispensado, a graça, a misericórdia que Ele tem dispensado a você, também não mudará. Portanto, independentemente do momento que você esteja enfrentando em sua vida, confie que Deus não vai mudar. Afinal de contas, é a palavra dEle que nos afirma e nos traz isso ao coração. Então o salmista está lembrando de quem Deus é, um Deus eterno, um Deus criador, um Deus que é imutável. A imutabilidade de Deus vai fazer, meus irmãos, com que todas as promessas que Ele prometeu se cumpram em nossas vidas, assim como tem se cumprido. E isso precisa estar ancorado à nossa fé, ou nisso precisa estar ancorado à nossa fé. Afinal de contas, meus irmãos, são muitas coisas que nos tiram a atenção do nosso Deus em nossos dias. Imagine se o Deus a qual servíssemos mudasse a cada momento. Ah não, agora está tendo uma pandemia aí, eu vou mudar, não vou ser com eles mais não. Ah, agora está tendo eles estão ruins demais, estão pecando demais, não vou ser com eles mais não. Imagina se você servisse um Deus assim, você não teria segurança alguma para continuar vivendo, nenhuma. Mas a palavra de Deus diz, no versículo 28, os filhos dos seus servos habitarão seguros. E por que eles habitarão seguros? Porque o Deus eterno não muda. Ele não muda e nele nós podemos confiar, meus irmãos. Esse salmista lembra quem Deus é, eterno, criador. Ele lembra também que Ele é soberano sobre as nações. E de fato foi, e de fato é e sempre será. Veja os versículos 15 e 16, todas as nações temerão o nome do Senhor, todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião e apareceu na sua glória. Ou seja, não há nação neste mundo que possa se comparar ao Deus eterno. E aqui um parêntese, meus irmãos, independentemente do modelo de governo que possa ser estabelecido em qualquer país do mundo, não há como esse modelo de governo travar a igreja do Senhor. Não tem jeito, porque é a igreja de Cristo. Não dá.
Porque Ele é soberano sobre os reis da terra, Ele é soberano sobre todas as nações, independentemente de quem esteja no poder, governando aquilo que esteja governando, não tem como parar a igreja de Cristo. Por que, Igor? Porque a igreja de Cristo. Porque Ele é soberano sobre tudo. A igreja vai parar se governo X, governo Y entrar no poder? Lógico que não, é óbvio que não. Meus irmãos, a igreja já sobreviveu ao Império Romano, a igreja sobreviveu à perseguição dos judeus, a igreja sobreviveu a todos os descaminhos, né, da era do iluminismo, ao liberalismo teológico. Nós temos enfrentado de forma latente as teologias e ideologias em nossos dias. Por quê, meus irmãos? Simplesmente porque nós servimos a um Deus que é soberano sobre todas essas coisas. Todas. Abraham Kuyper vai dizer o seguinte: não há 1 centímetro nesta terra, neste mundo, no cosmos, em que Cristo Jesus não possa declarar meu. Tudo pertence a Cristo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E se Ele é soberano sobre todas as coisas, meus irmãos, Ele é soberano sobre os reinos, sobre os reis da terra. É por isso que aqui, no versículo 15, o salmista está dizendo que todas as nações temerão, elas verão a glória do Senhor. Sim, meus irmãos, um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O fato é que joelhos vão se dobrar, isso nós sabemos, mas aqueles que hão de se dobrar em adoração e aqueles que hão de se dobrar em lamento, porque não creram no Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem está convicto, lembrando de quem Deus é, soberano sobre as nações, soberano sobre a vida e sobre a morte. Meus irmãos, veja o que ele diz no versículo 23, Ele me abateu a força no caminho, me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Eles estavam com medo de perder a vida brevemente. Assim como o rei Ezequias também estava e foi orar ao Senhor, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele, e Deus, que é soberano sobre a vida e é soberano sobre a morte, acrescentou ao seu servo mais 15 anos. Meus irmãos, os irmãos vão se lembrar depois que o Senhor Jesus Cristo, Ele chegou em Cafarnaum, atravessou o lago de Genezaré, e quando ele chega naquele lugar, ele dá de cara com um demônio, e ele fala assim, sai dele, e o demônio sai. Ou seja, Jesus é soberano sobre os demônios. Ele está indo para um lugar, e aí Jairo perde, a sua filha de Jairo estava bem doente. Então eu vou lá, Jesus fala, eu vou lá ver ela. E ele vai no caminho. E o que acontece? Uma mulher toca em Jesus, porque essa mulher estava sofrendo de uma hemorragia gravíssima por anos. E o que acontece com essa mulher? Ela é curada. Jesus é soberano também sobre as doenças, meus irmãos. Mas foi tempo, Roger. Jesus precisava continuar, mas puxaram ele ali, ele falou, de mim saiu o poder. Ficou naquela conversa, a menina morreu. E quando ele chegou no lugar, ele falou assim, gente, ela não está morta, ela só está dormindo, E o pessoal começou a rir de Jesus. Meus irmãos, muitas pessoas riem de Jesus hoje ainda, mas nós sabemos que Ele é poderoso para salvar, Ele continua salvando pessoas até hoje. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele chega lá, o que ele faz? Menina, a te digo, levanta-te. E a menina levanta. Isso mostra que o nosso Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Sim, o Senhor Jesus Cristo também é. E aqui o salmista está entendendo isso. Quando ele pede ao Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus meu, não me leves na metade da minha vida. E por que ele está clamando isso, meus irmãos? Por conta de tudo aquilo que ele já está vivendo, por conta dos sentimentos dele que estão aflorados. A sua vida está sendo consumida e ele está compreendendo isso. Meus irmãos, mas esse homem sabe que Deus é justo. Além de saber que Deus é soberano, ele sabe que Deus é justo. Veja o versículo 10. Por causa da tua indignação e da tua ira, me elevastes e depois me abatestes. Se este salmo, como temos estudado aqui, foi escrito no contexto do exílio babilônico, meus irmãos, esse salmista sabe por que ele foi para o exílio. Ele foi para o exílio porque ele não obedeceu ao Senhor, assim como todo o povo.
Ele foi para o exílio porque Deus disse: olha, vocês serão levados cativos se vocês não pararem de pecar. O povo continuou pecando, e aí o Senhor disse: olha, eu vou usar Nabucodonosor para levar vocês, e vocês vão ficar 70 anos lá na Babilônia. Vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Então esse homem sabe que o Deus que elevou, que escolheu Israel para ser aquela nação, que seria exemplo para as outras nações, que falaria a respeito do nome do Senhor, elevou e escolheu essa nação. Mas ele está dizendo: o Senhor me elevaste, o Senhor elevou sim o meu povo, mas o Senhor abateu, porque o meu povo não parou de pecar. Meus irmãos, o nosso Deus é justo, Ele é extremamente justo. Não há justiça que se compare à justiça do nosso Deus. O fato é que nós queremos equiparar a nossa justiça à justiça de Deus. Não tem como, meus irmãos, nós equipararmos a nossa justiça à justiça de Deus. A justiça de Deus é santa, ela é perfeita. Nós às vezes erramos com aquilo que nós entendemos por ser justiça. O nosso Deus não erra, Ele é justo, e o salmista está entendendo isso aqui. Ele diz: olha, a tua indignação é a tua ira, ou seja, a tua reação ao meu pecado me abateu, mas me abateu porque eu mereço. Eu não pequei, e por isso estou aqui na Babilônia. Ele sabe que Deus é justo, ele lembra de quem Deus é, mas apesar de tudo, ele lembra que Deus é um Deus de misericórdia. Verso 13: levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Já está na hora, Senhor, de o Senhor ter compaixão. E de fato aconteceu, meus irmãos. Após os 70 anos, Deus usou Ciro para poder libertar o povo e levar o povo de volta para Jerusalém. E aconteceu, o Senhor teve compaixão, mas esse homem lembrou de quem Deus é, após expor a sua condição. E meus irmãos, além disso, ele creu naquilo que Deus pode fazer. Versículo 2, ele vai dizer que esse Deus que é justo, esse Deus que é soberano, esse Deus que é misericordioso, eterno e criador, é o mesmo Deus que ouve orações. O mesmo Deus. Veja o que ele diz: não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Ou seja, Senhor, eu estou passando por uma situação muito difícil, por favor, venha rápido lutar a minha causa. Venha rápido, Senhor, esteja aqui comigo rápido, Senhor. Ele ouve orações. Verso 17, ele atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Meus irmãos, os irmãos estão percebendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Às vezes homens vão desdenhar de outras pessoas, às vezes homens que acham que têm poder, homens que acham que são poderosos, ricos, famosos, vão desdenhar de outras pessoas. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Mas espera aí, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, aquele que tem o verdadeiro poder, ele não desdenha da oração do desamparado. É isso que o salmista está dizendo no versículo 17. Ele atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou, não rejeitou as preces deles. Não, esse Deus, ele ouve as orações, ele crê nisso de todo o seu coração, ele não despreza os desamparados, ele ouve os gritos de dor. Veja os versículos 19 e 20. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde o céu, baixou as vistas à terra para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Meus irmãos, Êxodo, no capítulo 2, versículos 24 a 25, o Senhor disse que ouviu o clamor do povo, ouvindo o gemido do seu povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Verso 25, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Diz a palavra de Deus que esse Deus ouviu a oração, ouviu os gritos do povo e foi libertar o povo. Usou Moisés, e nós sabemos de toda a história. E meus irmãos, esse Deus, na experiência do salmista, ele desce para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. E de fato, esse Deus não apenas se inclinou, como veio, habitou, se tornou um de nós para libertar todos os oprimidos do diabo, e esse Deus é Jesus Cristo. Ele veio, ele não apenas se inclinou para ouvir, ele veio para tomar o lugar dos cativos. Ele veio para tomar o lugar dos condenados à morte. De fato, ele mesmo foi condenado à morte, para que aqueles que nele creem pudessem viver. Então esse Deus não apenas é um Deus que
se inclina para ouvir, que os seus ouvidos não estão tapados. Não, esse é um Deus que vem. E é fato, meus irmãos, apenas o cristianismo mostra um Deus que vai até os homens. Isso é muito interessante. As outras religiões, sempre o homem que vai até Deus. Mas o cristianismo não, o cristianismo é contracultural. Ele mostra um Deus que se faz carne, se humilha e vai ao encontro dos homens para poder fazer com que esses homens tenham vida. E o salmista está experimentando isso, por isso que esse salmo também é um salmo messiânico, porque aponta para aquilo que Jesus Cristo fez. Ouviu o gemido do povo, e Ele ouve o seu gemido nessa noite. Se você clamar penitentemente, Ele ouve o seu gemido. Se você clamar, Ele está atento à sua oração. Meus irmãos, Ele ouve gritos de dor, Ele se inclina para livrar os condenados à morte, e Ele de fato cumpre as suas promessas. Versículo 18. Ficará isso registrado para a geração futura. E um Deus que há de ser criado, e um povo, melhor dizendo, que há de ser criado, louvará o Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário desde o céu baixou as vistas à terra. Meus irmãos, de fato, as gerações futuras, nós louvamos o Deus deste salmista, porque ficou registrado que um povo haveria de ser criado, e esse povo foi criado. Olha nós aqui, nós, a igreja de Cristo, um povo que está aqui reunido, este povo louvará o Senhor. Diz o versículo 22, esse povo reunido servirá ou cultuará ao Senhor, e nós estamos aqui fazendo isso. Aquilo que o salmista registrou, que ficaria para as próximas gerações, acontece, e nós estamos aqui, meus irmãos. Ou seja, o Deus que disse para Abraão lá atrás, olha, de você eu vou fazer uma grande nação, cumpriu a sua promessa, e hoje nós estamos aqui, uma promessa que Deus fez a Abraão. Afinal de contas, o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que todos aqueles que creem são filhos na fé de Abraão. Meus irmãos, aquilo que Deus prometeu a Abraão se cumpriu. E nós estamos aqui. E esse salmista está vislumbrando aquilo que Deus fala e aquilo que Deus faz. A autoridade de Deus se encontra naquilo que Ele fala e faz. É por isso que a palavra de Deus é autoridade sobre nossas vidas. Porque nenhuma das palavras registradas nesse livro falhou, e certamente não falhará. Isso nós trazemos para a nossa vida. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso tudo? O que nós aprendemos com a experiência desse salmista? Primeiro, coloque todas as suas angústias, dores, sofrimentos diante de Deus, todas elas. Ele conhece tudo aquilo que você está passando, e não economize palavras. Esse salmista estava dizendo, Senhor, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo fazer nada, eu não estou conseguindo andar direito, eu emagreci, eu estou passando por tudo isso que o Senhor sabe que eu estou passando. Coloque a sua vida diante de Deus, meu irmão. Coloque a sua angústia diante de Deus, minha irmã. Ele sabe, sim, Ele sabe. Mas quando você se coloca diante de Deus, você certamente presencia e às vezes sente algo que nenhuma outra coisa neste mundo pode dar a você. Portanto, coloque, mostre, exponha a sua condição diante de Deus em oração. Segundo, lembre-se todos os dias quem é o Deus a quem você serve. É o Deus que simplesmente lançou os fundamentos da terra. Não perca isso de vista, meu irmão, não perca isso de vista, minha irmã. A situação que você passa, que você venha passar, ou que você está passando, não está fora do controle do nosso Deus, de forma alguma. Lembre-se do Deus a quem você serve. Veja toda a história da redenção, veja tudo aquilo que Ele arquitetou e de fato tem colocado e tem edificado. Veja toda a história, veja tudo aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras, e lembre-se todos os dias. Isso é um exercício diário, meu irmão. Isso é um exercício diário, minha irmã. Às vezes a gente perde de vista quem Deus é. É por isso que a gente fica angustiado, é por isso que a gente fica ansioso, é por isso que a gente fica com todos esses sentimentos que a gente tem vivido nos nossos dias. Simplesmente porque às vezes nós perdemos de vista quem Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Ele fala. Porque Ele simplesmente diz para você assim, você é muito mais importante do que um passarinho, e eu cuido do passarinho. É o seu Deus que diz isso para você. O seu Deus diz para você assim aqui,
Nem Salomão, né, se vestiu como os lírios. E vocês são mais importantes que os lírios, porque os lírios são simplesmente pegados e lançados no fogo. E vocês são mais importantes que eles. Só que a gente perde de vista essas palavras, porque talvez a gente perde de vista quem Deus é. É por isso que a gente precisa voltarmos todos os dias para a palavra de Deus. É exercício diário, é todo dia. Quando bater a porta do seu coração a ansiedade, porque vai bater em algum momento. A gente está suscetível aos sentimentos, eles são reais, mas o nosso Deus também é real. E diz para você, calma, eu estou com você. Afinal de contas, Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Em último lugar, nunca se esqueça daquilo que Deus fez e pode fazer por você. João Calvino vai dizer o seguinte: quando nos sentimos fechados em nossas tristezas, privados da luz e da presença dos homens, a porta está se fechando contra as nossas orações, esse então é de fato o melhor tempo de nos engajarmos em oração, pois é um singular alívio de nossas tristezas, quando temos a oportunidade de livremente derramar o nosso coração diante do Senhor. Que a experiência desse salmista te leve a se derramar todos os dias na presença do seu Deus, do nosso Deus, para que você possa contemplar aquilo que Ele pode fazer e faz na vida daqueles que o servem. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja cansada, talvez você esteja uma grande aflição, mas a minha oração é que você se achegue a Deus. Mesmo que o seu coração esteja cansado, mesmo que você esteja com um fardo pesado, se achegue ao Senhor, Ele há de ouvir a sua oração. Atrevo-me a chegar